Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Guibeira aqui, falando diretamente de um quarto de hotel em São Paulo. Algumas pessoas não entenderam a piada de Miami e Dubai, mas eu ainda estou em São Paulo, minha rapaziada. Eu vou embora dia 18, de volta para a minha terra. E neste momento eu estou aqui para gravar porque o Shams Charania soltou mais uma, né? O nosso querido insider da NBA, o cara que traz as notícias mais quentes de dentro do mundo da maior liga de basquete do mundo. E ele simplesmente listou os times em que Kevin Durant colocou lá na mesa, na reunião sua com o Phoenix Suns, para falar assim, ó, eu quero ir para esses 3 times, deem seus pulos, ou senão eu vou passar mais um ano aqui neste fim de mundo, e aí eu vou entrar de agência livre e vou acabar indo para algum desses times. E isso me deu insight para poder gravar mais um vídeo aqui para vocês, porque tem muita coisa por trás desse rolê do Kevin Durant que vai acabar impactando nas outras equipes. Como, por exemplo, a idade do Kevin Durant, que não se encaixa com alguns dos elencos que ele preferiu o destino, outras opções do mercado que vão estar disponíveis nessa mesma época de off-season, e realmente a troca do Desmond Bane foi apenas o começo, o start, né? A largada para uma das off-seasons mais malucas que vamos ter aí dos próximos anos, né? Tipo, a quantidade de jogadores importantes que vão mudar de time é simplesmente loucura, não tem outra palavra para definir. Então eu vou falar um pouquinho a respeito disso, também quero falar um pouquinho a respeito de Giannis, Darius Garland e outros nomes que podem estar disponíveis no mercado e onde eu vejo seus prováveis destinos, com foco bastante no Kevin Durant, porque eu acho que ele vai ser a maior... Pô, toda vez que ele tá prestes a mudar de time, ele é o cara que faz um baita de um barulho, né? Muitas equipes têm interesse de ter o homem, mesmo ele tendo 37 anos, mesmo ele tendo várias lesões graves de recuperação ao longo de sua carreira, mesmo sabendo que ele é um cara que não se compromete muito com uma equipe, né? Ele é aquele cara que sempre tem as rédeas da sua carreira. Mas é isso, minha família. Se você está chegando por aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, eu deixo pra fazer isso lá no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E se você for um trash talker raiz, já faz isso no começo, porque sabe que esse vídeo foi feito especialmente pra você. Agora, sem mais enrolação, bora começar. E é o seguinte, o Shams Charania soltou a bomba. Eu ia colocar aqui na tela, né, mas como eu não tô editando os vídeos, que o Kevin Durant listou essas 3 equipes como prováveis futuros destinos, e com esses 3 times ele assinaria contratos de longo termo, tipo assim, contratos de 3 temporadas, né, para ele realmente encerrar sua carreira, que seria o San Antonio Spurs, o Houston Rockets e também o Miami Heat. E por que eu acho que ele não vai para 2 desses times? Primeiro, vamos falar a respeito do Miami Heat. Por que eu acho que ele não vai para o Miami Heat? Porque o Miami não tem um elenco suficiente para poder fazer essa troca acontecer e ainda ficar com um time satisfatoriamente decente para poder disputar título nas próximas 2, 3 temporadas. O Miami Heat acabaria abrindo mão de muita coisa para poder trazer um cara como Kevin Durant para esse elenco. E eles também não têm um capital de draft sobrando para poder igualar a quantidade... igualar uma oferta que se encaixe para trazer o Kevin Durant. Então eu não vejo eles abrindo mão tipo do Tyler Herro ou do Ben Adebayo para trazer um cara como Kevin Durant. Isso faria com que o time perdesse muita força ofensiva principalmente. E se eles fossem abrir mão de muitos jogadores jovens e as poucas picks de draft aí das próximas temporadas, eles iam ficar sem rotação. Então o Miami Heat é um time que me desagrada. Parece que a cada ano que passa fica mais difícil do Miami Heat trazer alguma estrela para poder ser assim, tipo, o cara para assumir a liderança, nem que não seja em pontuação, mas a liderança moral dessa equipe. E também o Kevin Durant seria quase que... Pô, eu não consigo imaginar muito bem o Kevin Durant com a camisa do Miami Heat, velho. É quase que um LeBron tardio, sabe? Do que já aconteceu lá em 2010. Então, mano, eu não colocaria minhas fichas que o Kevin Durant vai pro Miami Heat. O segundo time, o Houston Rockets. O Houston Rockets claramente está se movimentando para explorar o mercado e ver qual que vai ser o jogador que mais se encaixa para esse elenco. A gente sabe que vai acontecer, que tem uma grande probabilidade de acontecer alguma coisa pela quantidade de peças que eles têm. Eles têm a 10ª pick desse draft de 2025. Eles têm vários jogadores bons e talentosos, jovens, que não têm espaço nesse elenco, que jogam praticamente só garbage time. Eles tiveram uma temporada muito, muito boa, uma temporada assim que pode ser considerada uma temporada vitoriosa, subindo para segundo colocado da Conferência Oeste, disputando bem os playoffs, né?
Então, eu acho que falta ainda aquela troquinha para trazer um cara para ser o 0-1 em pontuação, sem ser o Jalen Green. Porque o Jalen Green realmente se mostrou um cara incapaz de fazer isso. Só que um cara como o Kevin Durant não bateria a questão de idade. Porque o Kevin Durant já tá no final do seu auge e no final de sua carreira. Então, ele vai acabar tendo um período curto, onde ele vai tomar uma grande parte do salário dessa equipe e depois ele vai embora. Enquanto essa equipe ainda vai continuar sendo boa durante muitas temporadas. E a quantidade de capital que eles abririam de mão para poder fazer isso acontecer, eu acho que não compensaria com o tempo hábil ali do Alperen Sengun, com o tempo hábil do Amen Thompson, com o tempo hábil do Tari Eason, desses jogadores aí que tem uma longevidade ainda aí pela frente, sabe? Jogadores muito jovens. Então eu vejo outro nome indo pro Houston Rockets que não seja o Kevin Durant mais. Eu sei que eu bati na tecla do Kevin Durant há alguns vídeos atrás, só que agora eu já tô mudando minha cabeça, até porque saiu vários vazamentos de que o Kevin Durant já tem uma camiseta 35 preta e branca do San Antonio Spurs. E eu trouxe isso no último vídeo e me taxaram de maluco algumas pessoas nos comentários, mas hoje eu vejo que para o que o Phoenix Suns almeja para o seu futuro a médio prazo, que seria desenvolver um armador como o Dylan Harper, e inclusive o San Antonio Spurs tem a segunda pick do draft, eles têm jogadores jovens para incluir nesse pacote e é o segundo time com mais picks de draft de toda a NBA, atrás apenas do OKC. Eu vejo que hoje o provável futuro do Kevin Durant, que está na sua lista de desejos, que tem como fazer isso acontecer, permanecer com um time decente e ainda se reforçar com mais jogadores depois da troca dele, é o San Antonio Spurs. O valor de mercado do Kevin Durant não está tão alto assim. Jogadores jovens e que vão demandar de menos porcentagem do salário, que tem um contrato fixado por mais tempo, estão valendo mais. Olha o Desmond Bane, 4 picks de primeira rodada, mais um swap, mais 2 jogadores. Isso foi a troca do Desmond Bane. A troca do Luka foi apenas um jogador, 2 jogadores e uma pick. A troca do Kevin Durant, eu acho que 2, 3 picks e 2 jogadores já tá muito bem pago. Então eu mandaria um Devin Vassell, eu mandaria quem sabe um Harrison Barnes, ou quem sabe um Collins. Mandaria pick de número 2 esse ano e mais uma pick e tá muito bem pago. Traz o Kevin Durant pra jogar ao lado do De'Aaron Fox, ao lado do Wembanyama e ainda consegue se reforçar com mais alguém. Sabe, vai manter o Keldon Johnson ali, vai manter Stephon Castle, vai manter De'Aaron Fox, vai manter um time bem decente, Jeremy Sohan. Mano, vai ser muito interessante todos esses jogadores saudáveis nessa próxima temporada jogando juntos. E eu não lembro como é que é o nome da página, mas teve uma página que postou, velho, muito interessante o vazamento de que a troca do Kevin Durant pro Spurs já aconteceu, eles só vão esperar chegar mais próximo da data do draft para poder oficialmente anunciar, enquanto o Orlando Magic já anunciou oficialmente ontem que o Desmond Bane é um reforço. Agora eu vou falar um pouquinho sobre outros jogadores que eu vejo também se movimentando, porque o caso do Houston Rockets, vai acontecer uma movimentação ali, a gente só não sabe quem, sabe? Porque eu ainda continuo achando que o Houston Rockets vai tentar ali algum movimento por um Giannis, vai tentar ali algum movimento por um Darius Garland, vai tentar algum movimento ali pelo Devin Booker. E pra mim, eu acho que o Devin Booker seria a melhor opção. Por quê? Olha pro time que vai sobrar do Phoenix Suns. Eu sei que o Devin Booker tem aquela mentalidade de ser muito fã do Kobe, que ele gostaria de passar a carreira em uma equipe só. Só que a estrutura do Phoenix Suns, a fundação do time, não é a mesma do Lakers. Eu acho até engraçado que o Lakers, eu tava entrando 2 jogos atrás na NBA House, e o segurança da NBA House virou pra mim, pô, cara, eu gosto muito do seu trabalho, hein? Aí eu falei, sério, que bacana, mano, obrigado pelo carinho. Aí eu falei assim, que time você torce? Eu torço pra loira herdeira da NBA. Então ele lembrou da referência que eu fiz ao Los Angeles Lakers. E o Phoenix Suns não é a loira herdeira da NBA, cara. Então o Devin Booker, se ele quiser almejar alguma coisa na carreira dele, tendo em vista que já passou as oportunidades deles chegarem até uma final de conferência, deles chegarem até uma final de NBA, e o time acabou não sendo o suficiente para poder levantar o caneco, eu, se fosse ele, exploraria novos horizontes, sabe? E por que não um time como o Houston Rockets, que vai ter capacidade de trazer ele, que vai ter esse fit ideal de idade, tempo de auge, flexibilidade do elenco, profundidade, tem tudo para englobar o cara ali, ele sendo a primeira opção do time, e enviar um cara como o Jalen Green mais um pacote decente para poder trazer ele, sabe? Enquanto o Jalen Green vai para uma outra franquia, onde ele vai ter de novo a oportunidade de ser o 0-1, de novo ter a oportunidade de ser, assim, o exponente da equipe, só que sem um cara como o Devin Booker e o Kevin Durant, só um Bradley Beal ali que
Pô, qual é, cara? É até engraçado falar do Bradley Beal, né? Nessa etapa do campeonato. Se tem um time na qual eu não errei falando mal, é o Phoenix Suns, velho. E eu agradeço por eles serem essa franquia bagunçada, velho. Enfim, eu acho que o nome mais provável hoje para ir para o Houston Rockets seria o Devin Booker, realmente, ou então o Darius Garland, como eu havia comentado com vocês no vídeo da separação de Donovan Mitchell e Darius Garland, que seria um upgrade de um Fred VanVleet, né? Um cara para organizar melhor o time, um cara para ser ali uma ameaça para 3 pontos. Eu vejo um desses dois nomes, ou até mesmo Jaylen Brown, né? Jaylen Brown também é um baita de um nome. A respeito do Giannis Antetokounmpo, vamos trazer um pouquinho de atualizações aí. O Giannis Antetokounmpo, ele tá entrando naquele tipo de jogadores que a gente consegue colocar num ciclo, sabe? Tem o ciclo do Zion Williamson, que o cara, pô, emagrece, começa a temporada bem, vai mudar a franquia, aí ele se lesiona, aí ele engorda, e aí ele entra em rumor de troca, e aí volta esse ciclo. Assim como tem o Ben Simmons. Uma temporada horrível, se lesiona, fica de fora, aí treina arremesso na off-season, aí ele chega como uma promessa para chutador, aí ele entra e se lesiona novamente e volta o ciclo do Ben Simmons. O Giannis Antetokounmpo tá entrando nesse mesmo ciclo, mas só que o ciclo do Giannis é completamente diferente, que é o seguinte: começa a temporada regular, ele faz uma temporada a nível de MVP, aí ele tem uma decepção nos playoffs na qual ele é eliminado de forma prematura, aí começam os seus rumores de troca, depois rumores de troca ele vai ter uma reunião com o front office do Milwaukee Bucks, e aí ele vai negar ele não vai solicitar, né, vai tirar de lado qualquer coisa de troca, envolvendo troca, e depois ele vai voltar para o estágio inicial de fazer mais uma temporada de MVP. E esse ciclo vai se repetir. Isso a gente já tá vendo por 7 anos. Não é de hoje, não é de ontem. O homem conquistou um título aí nessas últimas 7 temporadas, e em todas as 7 ele foi first team ao NBA. Então, o Giannis, depois da sua reunião lá, ele fez alguma afirmação lá que tá ansioso para jogar com o Bucks, mas ele não cravou que ele vai ficar lá. Então pode ser que ele fique, é provável que ele fique, mas eu, se fosse o Giannis, também procuraria outras opções do mercado. Temos alguns times muito interessados em ter os seus serviços para tentar disputar título, e eu não vejo que o Milwaukee Bucks sem Lillard e com Kyle Kuzma fazendo 5,8 pontos de média seja o ambiente ideal para ele continuar. Mais alguém que eu gostaria de conversar aqui nesse vídeo? Acho que não, né? É isso, Kevin Durant vai ser provavelmente pro Spurs. Eu consigo enxergar o Devin Booker indo para o Houston Rockets. Eu vi o Darius Garland como um futuro para o Orlando Magic, mas já vamos tirar isso da lista, né? Porque o pacote que eles mandaram pelo Desmond Bane vai acabar comprometendo qualquer outra troca grande. Eles só vão agora se contentar com trocas menores para tentar fazer uma temporada de vencer agora. E com isso acho que a gente encerra por aqui. Eu tenho uma resposta também para responder. Um seguidor aqui do canal perguntou no vídeo passado: Guibeira, com a troca do Desmond Bane, o Orlando Magic se torna um contender na Eastern Conference, na Conferência Leste? E a minha resposta para isso é não. Eu acho que, tipo assim, um time para poder se tornar um contender, ele tem que ser um concorrente a título incontestável. E na Conferência Leste, a gente só tinha 2 contenders, tipo, de fato contenders, que é o Boston Celtics e o Cleveland Cavaliers, na minha humilde opinião, né? Eu coloco, obviamente, o New York Knicks porque eu sou fã e eu amo aquele time ali, como ele foi montado, só não gosto muito de como ele era organizado, né, como ele era gerido pelo técnico ali dentro de quadra, e também não gostava muito da profundidade do elenco vindo do banco de reservas. Mas, de qualquer forma, a gente só tinha 2 contenders na Conferência Leste, né? Talvez um terceiro, se você for bem otimista, com o New York Knicks, e talvez se você considerasse muito a dupla Giannis e Lillard completamente saudável, o Milwaukee Bucks. Mas na Conferência Leste a gente não tinha contenders. Tanto que um time com poucas possibilidades de chegar até uma final de NBA, agora está chegando e está voando. Então a Conferência Leste ela é muito aberta para novas equipes que tentam disputar título. Então isso coloca o Orlando Magic um patamar acima do que eles estavam na temporada passada? Coloca, mas pra mim, não coloca eles no nível de contender. Pra mim, o Oklahoma City Thunder é um contender, sabe? Pra mim, o Celtics, mesmo com a lesão do Tatum, eles agora não são mais um contender, tanto assim que eu acho que vai vir modificação, mas eles eram, entendeu? Então, depende da ótica, sabe? Uma resposta certa pra essa pergunta depende da ótica. Eu acho que foi um movimento bom, só acho que isso foi muito caro. E eu acho que do vídeo de hoje era isso. Daqui a pouco eu estarei presente no Central do Basquete fazendo uma live lá com eles. Eu, o Gustavo, o Marcos, o Psico ABC, vai ser muito maneiro. Então, se você quiser acompanhar, dá uma olhada no canal dos caras lá. Acho que é isso, rapaziada. Diretamente de São Paulo,
trazendo mais um videozinho pra vocês. E daqui a pouco a gente vai estar se despedindo desse ambiente. Marquinhos, quer mandar um salve? Central do basquete. Ah, tá, beleza. É isso, minha rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima e falou!